Graça e paz, amados irmãos, estaremos iniciando o nosso estudo na porção de Gênesis 25, verso 19, até o capítulo 28, verso 9. A porção desta semana é sobre a família de Isaque e Rebeca e como a semente prometida viria a descender por Jacó, o filho mais novo de Isaque. Bem, ele é o irmão gêmeo de Esaú, mas o filho mais velho, aquele que saiu primeiro, foi Esaú. Então vamos lá. Isaque e Rebeca estavam casados por cerca de 20 anos, mas ainda não tinham um herdeiro para continuar a linhagem familiar, pois Rebeca era estéril. Lá em Gênesis 25, no verso 21, diz que Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, finalmente, as suas orações foram respondidas e Rebeca concebeu. É interessante que ela sentia alguma coisa muito estranha dentro dela. Ela achava que estava passando por alguma complicação, achando que iria morrer. Enfim, ela estava sentindo algumas forças distintas no ventre dela. E ela perguntou ao Senhor sobre aquilo que se passava com ela. E o Senhor disse a ela que ela estava carregando gêmeos e esses filhos seriam chefes de duas nações rivais. Mas a criança mais nova se tornaria o herdeiro prometido do povo escolhido. É interessante que com esse estudo de hoje estaremos dando uma olhada na vida espiritual desses dois meninos. E para isso estaremos fazendo uma análise do que a tradição diz acerca desses dois irmãos gêmeos. Bem, a tradição judaica diz que, durante a gravidez, Rebeca passou a sentir essas dores intensas, achando que ia morrer. E ela sentia como se duas forças travassem uma batalha em seu útero, tentando matar uma a outra. E a tradição diz que, quando ela passava em uma casa que era do Senhor, pessoas tementes a Deus, uma casa de orações, ela sentia movimentos internos naquela direção. E quando ela passava por um lugar onde havia idolatria, havia um outro movimento, desta vez nessa direção da casa da idolatria. E ela não entendia isso, né? E segundo diz a tradição, né? Então, no ventre dela, alguma coisa puxava em direção ao que era sagrado, e uma outra força puxava em direção ao que era mundano, ao que era secular, ao pecado. Apesar de Jacó e Esaú estarem no útero de Rebeca, apesar de, aparentemente, a gente ver que não tinham ainda vontades próprias, uma mente ainda pensante, vamos ver que suas inclinações naturais já eram manifestas ali mesmo antes de nascerem. E é muito interessante isso. Quando chegou o dia de Rebeca dar à luz, o primeiro filho saiu, coberto de cabelos. Então chamaram ele de Esaú, que significa peludo. Ele estava ali como se estivesse já completo, um homem feito, um homem já adulto. Então o seu irmão saiu, e quando saiu, segurou no calcanhar de Esaú. Então chamaram ele de Jacó, que é aquele que suplanta, o suplantador, aquele que segura no calcanhar. A raiz Jacó, vem de Ekel, que é calcanhar. Veja bem, Esaú, peludo, e Jacó, que é Jacó, suplantador, aquele que suplanta. É interessante que às vezes temos um olhar diferente de Jacó. Temos um olhar de que Jacó foi um grande enganador,
o que Jacó fez foi muito feio. Hoje estaremos vendo, através de um outro olhar, fazer uma análise um pouco diferente, tendo em vista o que a tradição nos ensina acerca dos dois, do que aconteceu para que Jacó tivesse, essa atitude. Então veja bem, segundo a tradição, diz que quando esses dois irmãos atingiram a idade de 13 anos, tornou-se evidente de que ambos já tinham estabelecido para suas vidas algum objetivo, e cada um deles estabeleceu um objetivo diferente na vida. Era como se fosse o joio e o trigo crescendo juntos. E segundo a tradição, Jacó tinha o costume de passar em tendas. Um homem pacato, um homem na dele, e ele era um homem que tinha uma vida devota ao Senhor. Esaú, no entanto, ele não estava interessado nisso, mas ele ficava perambulando pelos campos e florestas, caçando animais. Esaú, ele se tornou um caçador hábil, um homem do campo, enquanto Jacó um homem sossegado, que ficava em tendas. É interessante que Isaque, ele tinha preferência por Esaú e Rebeca por Jacó. É interessante que quando Rebeca estava grávida e aconteceu essa guerra no ventre, o Senhor revelou que o mais novo lhe seria o herdeiro. Então, talvez até devido a isso, Rebeca tenha tido uma maior afeição por Jacó. E segundo a tradição, Esaú era um homem perverso. Ele era um ladrão, um assassino. Inclusive, a tradição chega a dizer que ele matou e roubou pessoas que o seu avô Abraão e o seu pai Isaque teriam hospedado em suas casas. É dito pela tradição que a única coisa boa que Esaú fazia era tratar bem o pai. E para não desagradar o pai, ele mentia sobre tudo o que fazia. Sendo assim, Isaque pensava que Esaú era um homem temente a Deus, porque ele dizia a Isaque que fazia coisas boas. Ele fazia com que Isaque tivesse uma impressão de que ele era um homem bom. Segundo a tradição também, é dito que no dia do funeral de Abraão, o avô dos dois, Jacó estava ali cozinhando uma sopa de lentilha para Isaque, pois essa seria a refeição tradicional do enlutado. E aí, o que Esaú fez? Ele correu para fazer uma caça. E aí, após o retorno, ele chegou exausto, chegou faminto. Então ele implora a Jacó: Jacó, me vê alguma dessas coisas vermelhas aí. Mas Jacó respondeu que só lhe daria se ele lhe vendesse o direito de primogenitura. Caramba, que coisa feia Jacó fez. Gente, pela tradição, Jacó era um homem que buscava as coisas de Deus. E Esaú era um homem perverso. Entenda que antes da entrega da lei, antes de existirem os sacerdotes da linhagem de Arão, o primogênito de cada família era como um sacerdote. Isso significa que o primogênito era quem tinha o direito e o privilégio de oferecer os sacrifícios pela família, e este era honrado como sacerdote. Veja bem, olhe só a ideia de que o perverso Esaú, que cometia tantos atos de maldade, seria o sacerdote, teria essa posição de honra na família. E Jacó ficou preocupado com isso, porque ele conhecia bem o seu irmão. Ele conhecia os atos de maldade do seu irmão. E como Jacó se preocupava com as coisas de Deus,
como ele era um homem temente a Deus, ele se preocupou com isso. Ele viu que Esaú não era qualificado para este fim. Então, quando Esaú foi até Jacó dizendo: estou morrendo de fome, dê-me rápido dessas lentilhas para comer, esse negócio vermelho aí, eu quero devorar tudo. Jacó foi, pensou bem e respondeu: primeiro você tem que concordar em me dar algo em troca. Você é o filho mais velho e por isso tem o privilégio de servir como um sacerdote por nossa família. Certamente Jacó estava ali pensando: não é adequado que meu irmão seja sacerdote, porque ele é um homem perverso. Então Jacó disse: quero servir como sacerdote em seu lugar. Venda-me o seu direito de primogenitura, o direito de ser um sacerdote, e eu lhe darei a comida que tanto desejam. E a tradição diz que Esaú respondeu imediatamente que sim, que ele concordava com isso. Então, Esaú concorda com os termos e desconsiderou a sua primogenitura, fazendo valer apenas um prato de lentilhas. Devido a esse incidente, Esaú recebeu um nome adicional de Edom, que significa vermelho. Desta maneira, Esaú rejeitou a primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. Veja que interessante também sobre a bênção do primogênito. Em sua velhice, Isaque ficou cego. Por que Deus permitiu que Isaque ficasse cego, homem tão justo, temente a Deus? Uma razão é que Deus sabia que Isaque daria a bênção do primogênito a seu filho mais velho, Esaú. Esaú enganou seu pai. Isaque achou que Esaú era uma pessoa boa. E certamente, se não fosse cego e se não acontecesse essa troca, em que veremos melhor daqui a pouco, Isaque teria abençoado Esaú. Então Deus fez com que Isaque ficasse cego para que Jacó pudesse entrar sem ser reconhecido pelo pai e assim recebendo a bênção de primogênito que ele merecia, até porque ele tinha direito, uma vez que Esaú vendeu esse direito para Jacó. Isaque, ele temia estar próximo à morte. Ele chama o filho mais velho e diz: Esaú, desejo abençoá-lo antes de morrer. Vá aos campos, caça um animal, prepara uma boa refeição, então darei a bênção. Nisso, Rebeca ouviu as palavras de Isaque, chamou o filho mais novo, Jacó, e disse: seu pai quer abençoar seu irmão mais velho, Esaú. Mas eu sei através de uma profecia que a bênção cabe a você, porque Esaú não a merece. Vá agora até seu pai e obtenha a bênção antes que seu irmão volte. E aí, Rebeca diz que preparou ali a carne já, que estava já com sabor igual um animal de caça, já que o pai já não enxergava. Bem, poderia pensar que ele era Esaú e abençoá-lo. Jacó certamente teve muito medo. Segundo diz a tradição, né, Jacó ficou muito preocupado. Dá para ver isso também pela Bíblia, essa preocupação de Jacó. O que vai acontecer se meu pai tocar na minha pele? Né? Ele vai ver que minha pele é lisa, não cabeluda como de Esaú. Eu sei, aí segundo diz a tradição, Jacó começou a falar: olha, eu sei que Esaú é mau, ele não merece a bênção, mas eu também não quero que meu pai me amaldiçoe quando descobrir que eu me passei por Esaú. E Rebeca responde a Jacó: ordeno que você me ouça, porque eu sei através de profecia que mal nenhum lhe acontecerá. Eu cobrirei o seu corpo com pelo de cabra para que pareça cabeludo. E Jacó começa a chorar. Rebeca tenta acalmá-lo, dizendo que ele deve obter a bênção, mesmo que seja difícil. E diz que um dia ele será o patriarca de uma nação sagrada. E segundo diz a tradição, né, Rebeca teria dito a Jacó: vá por consideração a eles,
Vá por consideração a essa nação sagrada, para que eles sejam abençoados. E, para certificar de que Isaque ficaria convencido de que fosse Esaú de fato, Rebeca deu a Jacó um dos trajes de Esaú. Disse para ele: vista essa roupa, ela tem um cheiro do campo. Seu pai então acreditará que você é Esaú. Bem, sobre o que vimos nesse estudo, tudo que foi relatado pela Bíblia ou aquilo que foi dito pela tradição, o que é importante é o seguinte: pegarmos o que foi estudado nesta porção para entendermos o mundo espiritual e também o que podemos aprender para nós mesmos. O que você quer da sua vida? Quem é você? Você é Jacó ou Esaú? Você busca as coisas espirituais ou está em busca das coisas materiais, o físico? Você busca a bênção ou trocaria a bênção por um prato de comida? Prioriza o sagrado ou o secular? Jacó e Esaú representam as duas forças que agem dentro de nós. É importante entender isso para entendermos quem somos nós. Quem sou eu? Eu sou Jacó ou eu sou Esaú? Se você respondeu Esaú, espere. Saiba que é importante entendermos qual força age em nós. E quando temos um problema, é bom estarmos conscientes dele, para que saibamos como resolvê-lo. Então, assista esse vídeo até o final para saber como resolver este problema. É importante entender quais são essas duas forças que agem dentro de nós. Então, aqui, de uma forma análoga, estamos vendo que Esaú representa a inclinação para o mal, os maus instintos. Por outro lado, Jacó representa a inclinação para o bem, os bons instintos. Esaú, ele é um imediatista, ele quer recompensa na hora. Eu não preciso da bênção da primogenitura, eu quero algo para agora. Eu quero devorar essa comida. E acabou. Ele não pensa no amanhã, no que está por vir, só pensa a curto prazo. Jacó, ele pensa a longo prazo, ele quer a bênção. Ainda que esta demore, ele pensa em servir ao Senhor, essa é a prioridade para ele. Ele quer uma posição de honra na família, sendo temente a Deus. A inclinação para o mal é um instinto animal, é o desejo da carne. A inclinação para o bem é quando sabemos viver segundo o Espírito. Somos filhos do Rei. Não podemos deixar que a inclinação para o mal nos domine. A inclinação para o mal, ela não traz felicidade, mas traz o prazer. Prazer este que, por sua vez, é momentâneo. Veja bem, quanto tempo durou o prazer de Esaú? Quanto tempo? Ele comeu o prato de lentilhas? Durante quantos minutinhos veio esse prazer? Ele saciou ali a fome, se deliciou daquele prato gostoso, mas quando ele acabou de comer, cadê o prazer? Acabou. A inclinação para o mal te proporcionará prazeres momentâneos, algo que você estará satisfeito apenas por pouco tempo. Em Romanos,
no capítulo 8, do verso 5 ao 8, está escrito assim: Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E vamos aprender algo muito interessante sobre essa inclinação para o mal e sobre a inclinação para o bem, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 e 17, é feito uma analogia muito interessante também. Vai dizer sobre a vontade do Espírito e a vontade da carne, que são vontades distintas em uma luta contra a outra. Bem, no verso 16 está assim: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. No verso 25 está escrito: Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, vivam segundo o Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, está escrito assim: Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que pelo Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meu irmão, se está difícil vencer os desejos da carne, devemos pedir a Deus que nos ajude a escolher, que nos conceda a capacidade de acreditar no seu amor, e nos ajudar a entregar o coração à sua vontade, a viver na sua luz. Para encerrar, estarei lendo Isaías 64, 8. Mas agora Tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Molda-nos, Senhor, faça conforme o Teu querer. Quem você é? Jacó ou Esaú? Viva segundo o Espírito. Você não pode agradar dois senhores, não pode ter uma vida espiritual e uma vida carnal. Alimente o Espírito. Eu ouvi uma história muito interessante. Tinha uma corrida de cães. E nessa corrida de cães, tinha um cão bonzinho e um cão mau. Bem, essa história que vai conduzir a você. Qual desses dois cachorros você gostaria que vencesse a corrida? Você pode escolher. Se você não alimentar o cão mau, ele vai ficar fraco.
ele não vencerá esta corrida. Se você alimentar o cachorrinho bonzinho, ele vai estar mais forte do que o cachorro mau, e este vai ter maior disposição para vencer esta corrida. Aquele que vence é aquele que é alimentado. Sendo assim, se alimente espiritualmente. Sendo assim, não alimente a carne, não alimente os desejos carnais. Busque o que é espiritual e você vencerá tudo isso, vivendo segundo o Espírito.